estava ensinando na sinagoga, a Bíblia faz questão de dizer que se levanta um homem, pastor, e ele diz assim: Jesus, o que é que tu tens conosco? Aí Jesus olha para aquele homem e diz: eu te repreendo. E quando Jesus repreende, aquele homem que estava dentro da igreja estava com uma possessão de demônios dentro dele, enganando a muitos. Aí eu venho essa noite para dizer: Jesus, ele tem autoridade sobre os demônios. Porque tem vezes, irmãos, que eu digo isso com experiência própria. A gente também já liderou igrejas ou pastoreou igrejas e estamos ali também cooperando, e muitas das vezes a gente entra na campanha clamando a Deus por alguém ou por algo, e muitas das vezes a gente não acredita que vai acontecer por conta de o seu milagre tão grande. Mas eu venho essa noite para dizer que quanto maior é a prova, maior é a vitória. Quanto maior é a perseguição, quanto maior é a dor, maior é o que Deus tem para fazer. E Jesus, ele chega naquele capítulo 1 e mostra a sua autoridade sobre os demônios. Então, se Jesus lá teve autoridade sobre os demônios, ele ainda tem autoridade sobre os demônios. São João do Sabugi vai ter que reconhecer que através dessa campanha os demônios vão ter que bater em retirada, vão ter que fugir, arrumar suas malas e ir embora. E se os demônios não for, serão queimados com o poder e com a glória de Jeová. Porque ele disse: eu tenho autoridade sobre os demônios. No capítulo 2, o servo, ele revela a sua autoridade sobre perdoar pecados. E possa ser que você esteja orando pela salvação de alguém, e eu venho te dizer como profeta: continue orando. Porque quando Jesus ele chega lá em Cafarnaum, capítulo 2, versículo de número 1 ao 12, a Bíblia vai dizer que uma casa como essa, a Bíblia vai dizer que os amigos trouxeram o homem aleijado dos seus pés, desceram sobre o telhado, e quando chegaram ali no meio, Jesus olhou para aquele homem e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. E no coração daqueles que estavam reunidos ali, olhavam para eles e caçoavam no seu pensamento e diziam: mas quem é este que tem autoridade para perdoar pecado? Aí Jesus olhou assim para aquele homem e disse assim: qual é mais fácil? Dizer para esse homem: homem, os teus pecados estão perdoados, ou levante-se e tome sua cama e ande? Aí Jesus olhou assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a perdoação de pecados, eu digo: meu filho, perdoados estão os teus pecados. E ainda mais lhe digo: levante-se, tome sua cama e ande. Jesus no capítulo 2 estava mostrando a sua autoridade sobre perdoar os pecados. O maior dos pecadores, o menor dos pecadores, será alcançado pela graça libertadora de Jesus. Só que não para por aí. Se a gente for ver Marcos capítulo 4, que para mim é um dos capítulos mais extraordinários do Evangelho de Marcos, quando Jesus ele vai mostrar a sua autoridade sobre as forças da natureza, aonde muitos dizem que ninguém comanda a força da natureza. Os homens tremem e choram de medo quando a coisa se levanta contra a humanidade. Mas diante de Jesus a natureza tem que bater continência. Calar a súbria. Porque no versículo de número 35 ao 41, Jesus dá uma ordem aos discípulos e eles começam a atravessar. E quando chegam no meio, a Bíblia diz que começa uma grande tempestade. E quando aquela tempestade vem assolar o barco onde Jesus estava, os discípulos estavam, a Bíblia diz que os discípulos despertaram Jesus e disse: mestre, não te incomodas que nós venhamos a perecer? E Jesus disse: homens de pequena fé, aonde está a vossa fé? Jesus ele libera uma ordem e o vento se acalma. Jesus libera uma ordem e o mar se aquieta. Só que o que eu acho mais lindo nesse texto é o versículo de número 41, aonde os discípulos olham uns para os outros e dizem assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quem é este que fez esse milagre tão grandioso naquela campanha? Mas quem é este que dentro daquele lugar, com os joelhos dobrados, a gente orava, clamava, e ele levantou uma palavra e tudo
amor, mas quem é este? Se eu perguntar para você, quem é este na sua vida? Na minha vida ele é a cura, na minha vida ele é salvação, na minha vida ele é o amor. Na luz das Escrituras, a Bíblia faz questão de dizer que se alguém perguntasse quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece, segundo a Bíblia, vai dizer que ele é misericordioso. A Bíblia vai dizer que ele é justo, que ele é eterno, que ele é longânimo, que ele é imutável, inabalável, onisciente, onipotente, onipresente. Ele é vida, ele é paz, ele é amor, ele é Senhor, ele é pastor, ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é baluarte forte, ele é incomparável. Ela mandará súbia, ele é maravilhoso, ele é bondoso, ele é amigo, ele é pai do órfão, marido da viúva, pátria do forasteiro, ele é juiz dos juízes, Senhor dos senhores, advogado dos advogados, ele é médico dos médicos, é altíssimo, sublime, santo, salvador, ele é mistério, ele é terrível. A mandar a súbia. Quem é ele para a sua vida? A Bíblia vai dizer que ele é poderoso, ele é justiça, ele é o leão da tribo de Judá, ele é fogo consumidor, ele é o bom samaritano, é o rabi da Galileia, ele é a estrela da manhã. A mandar a súbia. Ele disse a Moisés: eu sou o que sou. Ele disse a João: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o sacerdote real. Ele disse a Pedro: eu sou a pedra angular de esquina. Ele é o quarto homem da fornalha. Ele disse a Jeremias: eu sou o oleiro. Ele disse: eu sou a raiz de Davi. E para mim o melhor, ele é aquele que tem a chave, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. É mentira do diabo que a tua família vai morrer nessa situação, porque eu venho essa noite como uma palavra profética para o teu coração, de algo sendo na tua vida, e ele vai se abrir, querendo o diabo ou não, vai se abrir, querendo o inferno ou não, ele vai fazer acontecer, porque quem manda é ele. Quem manda é ele. Ele nunca perdeu o controle da história. Ele tem o controle de todas as coisas. A gente chora, a gente se desespera, a gente se agonia, mas ele diz: eu estou aqui, imutável, no controle de todas as coisas. Basta tão somente um clamor para ele se levantar e fazer algo acontecer. Deixa eu ver quem pega essa palavra profética. Só precisa de um clamor para ele se levantar e algo sobrenatural acontecer. Então clame essa noite. A irmã que acabou de levar disse: é noite de clamor. Então quando a gente clamar, ele é o nosso Pai. Ele tem autoridade. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O capítulo 6, Marcos vai dizer que esse servo, ele é aquele que tem autoridade aonde ninguém tem coragem de exercer essa autoridade. Ele faz aquilo para confundir quem ele quiser, porque ele é. Ele confunde o juiz, ele confunde o doutor, ele confunde o advogado, ele confunde até os amigos, os parentes, a vizinhança, ele confunde todo mundo. Porque quando a gente vai olhar o capítulo de número 6, que eu já estou começando a pregação, quando chega no capítulo 6, Jesus, ele exerce, pastor, a autoridade sobre as leis da física, aonde ninguém tem armanha, só ele tem, aonde ninguém se atreve, como a gente diz, mas ele vai lá e faz. Capítulo 6, no versículo de número 37 ao 44.
4, a Bíblia vai dizer que tinha uma grande multidão. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E segundo a física diz que é impossível 2 corpos ocupar o mesmo espaço, né? Ao mesmo tempo. Só que Jesus disse: eu mostro que eu faço o milagre acontecer. Eu confundo a física. Eu confundo quem eu quiser. Porque quando os discípulos disseram: Jesus, a multidão é grande, a gente não tem nada. Ele disse: olha aí direito. Ele disse: rapaz, tem alguém ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. O que é que nós vamos fazer com 5 pães e 2 peixinhos numa multidão dessa? Jesus disse: vai lá, distribui a multidão de 150 pessoas, porque agora é comigo. Porque quando foge do controle da situação, quando a situação foge do controle da mão humana, aí entra a mão divina no negócio para fazer resolver. Os homens dividiram as equipes, cada um saiu com um cestinho. E a Bíblia diz que quando chegava assim, um discípulo tirava um pão, quando olhava lá já tinha outro pão. O discípulo tirava um peixe, lá já tinha outro peixe. E eles começaram a dividir aquilo tudo. E quanto mais eles tiravam, mais um milagre acontecia. Porque uma vez que Jesus ele entra no mistério, irmão, não tem como dar errado. Uma vez que a gente coloca nas mãos de Jesus, não tem como voltar sem resposta. Não tem como voltar sem resposta se a gente procurar a pessoa bendita de Jesus. A multidão se saciou, sobrou ali muitos cestos, e a Bíblia diz que o nome do Senhor foi glorificado. E todo mundo ficou sem entender: mas que mistério é esse? O que foi que aconteceu? Aí a Bíblia diz que Jesus confundiu a física. Só que ele disse: eu vou fazer e vou mostrar algo que vai ficar na história da humanidade, que o que eu faço ninguém mais faz. Deixa eu liberar uma palavra para a tua vida. Eu não sei o que você veio pedir a Ele esta noite, mas eu sou um mensageiro e profeta da vida neste lugar. Deus está dizendo: através da tua fé eu vou chegar com a providência na tua vida. Porque se for preciso eu vou confundir muitos e algumas coisas para fazer algo sobrenatural na tua vida, por conta da tua fidelidade. Porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe da sensatez que a gente tem diante dEle. Jesus despede os discípulos e versículos mais adiante, do versículo 47 ao 51 do capítulo 6 de Marcos, a Bíblia vai dizer que Jesus estava orando. Quando Jesus disse barco, aí lá vem Jesus por cima das águas. Homem nenhum, pastor, conseguiu essa façanha. Os mágicos tramam, fazem alguma coisa para iludir as pessoas, mas de fato, quem andou por cima das águas primeiro foi Jesus. E Pedro disse: Senhor, eu quero ir ter contigo. E essa noite o desejo do meu coração é que a mesma fé que estava dentro do coração de Pedro, que possa arder no nosso coração. Diga: Jesus, me permita ir ter contigo, porque aqui eu sei que eu sozinho não consigo, mas se o Senhor estiver comigo, as coisas vão dar certo. A Bíblia diz que Jesus libera uma ordem, Pedro pula do barco, começa a andar por cima das águas. Verdade é que ele olhou para as ondas e afundou ele para livrar. Então eu venho essa de dizer: o Senhor poderoso, o servo fiel, Ele nos reuniu essa noite nessa campanha para dizer que Ele tem autoridade sobre tudo. Eu vim essa noite ministrar sobre a autoridade de Deus. Ela dará sobre. E assim como ele disse a Marta no capítulo 11 de João, eu quero dizer para a tua vida esta noite: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver algo de Deus acontecendo na tua vida. Se você crer, você vai ver os céus se abrindo e Ele descendo em teu favor. Porque para iniciar esse capítulo 7, a qual está a campanha que nós estamos, a Bíblia diz que grandes coisas aconteciam enquanto Jesus estava sobre os solos terrenos.
Grandes coisas aconteciam. Mateus vai relatar que aonde Jesus estava, as pessoas traziam coxos, traziam cegos, traziam mudos, traziam aleijados e traziam outros tipos de pessoas e colocavam diante de Jesus, e Jesus os sarava. E Mateus vai relatar que tal sorte, quando aquela multidão se reunia, que Jesus os sarava, a multidão se maravilhava vendo aquilo que estava acontecendo. A multidão se maravilhava quando os surdos voltavam a ouvir, quando os aleijados voltavam a andar, quando os mudos voltavam a falar, quando os cegos voltavam a enxergar. A multidão se maravilhava com aquilo. E sabe o que é que eu entendo? E o que Deus falou no meu coração? Se prepare para se maravilhar com o que eu vou fazer. Se prepare para se maravilhar, se prepare para celebrar, se prepare para contar, para testificar que Ele está nesse negócio. Porque quando se reuniram, Jesus sempre fazia. E o texto é lindo quando ele disse: quando nós se posicionamos diante da presença dele, de maneira alguma ele nos lança fora da sua presença. Então, se ele não nos lança fora da sua presença, nessa noite de hoje ele nos reuniu aqui porque ele tem algo no particular com cada um. Porque, presbítero, o senhor disse que ele tem algo no particular, porque eu quero revelar essa palavra que Deus revelou no meu coração. Nesse texto em questão, a qual está o versículo de número 34, que é a campanha, a Bíblia vai dizer que no versículo 31, quando Jesus ele sai das regiões de Tiro e de Sidom e vai até as margens do mar da Galileia, quando eles chegam ali, a Bíblia vai dizer que trouxeram-lhe um surdo. Então trouxeram-lhe um surdo. Jesus estava no seu lugar. Jesus estava operando milagre. E alguém trouxe alguém com um problema para Jesus. O pastor já começou a entender aqui em cima. Não adianta de nada eu ter um problema onde de ficar minha em casa. Ela é a sua. Traga ela para quem pode resolver. Mostre a Jesus. Diga: Pai, aqui está. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não sei, mas Tu sabes. Eu sou, mas Tu. A Bíblia vai dizer no versículo 32 que trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade. Chegaram para Jesus e rogaram-lhe e lhe colocasse as mãos para que aquele homem falasse com mais clareza ou falasse. O versículo é muito claro quando ele diz que pegaram o problema, colocaram diante de Jesus e rogaram a Jesus: Senhor, faça alguma coisa. E eu pergunto: tu vai ficar sofrendo com isso até quando? Ele está dizendo essa noite: coloca diante de mim que eu resolvo. Não vai com as tuas forças mais não, pensa, apresenta a Jesus. Porque às vezes a gente quer resolver do nosso jeito, e permita-me a franqueza, muitas das vezes a gente quebra a cara. Porque a gente quer: Jesus, faça assim. Jesus: eu não quero fazer assim. Porque eu aprendi desde cedo que Jesus ele tem o melhor para mim. Jesus ele tem o melhor para a tua vida. Basta que tão somente essa noite você coloque diante dele. Eu vim lá de Patos essa noite para te dizer: eu estou falando de um Jesus poderoso. E o poder dele vai além desses adjetivos que eu já pronunciei essa noite. O poder dele vai além de fazer aquilo que a gente pensa, imagina ou deseja. Ele está dizendo essa noite, à luz das Escrituras: coloque diante de mim. Porque se você colocar diante dele,
eu tenho certeza que Ele vai fazer algo por você. Jesus nunca desperdiçou ninguém sem antes fazer algo por ele. Lembra de Jairo? Senhor, a minha filha está moribunda. Aí Jesus estava indo para a casa de Jairo. Aí disseram: Jairo, não incomode mais Jesus não, porque a tua filha já morreu. Jesus olhou para Jairo e disse: meu filho, tu não colocou nas minhas mãos? Fica tranquilo, tão somente creia. Fique tranquilo, tão somente creia. Aí a Bíblia diz que Jairo foi chorando, mas foi. Quando chegou em casa, a menina estava morta, mas Jesus fez o que? Liberou uma palavra. Quando Jesus libera uma palavra, a menina volta à vida. A mulher do fluxo de sangue foi até Jesus, tocou em Jesus e recebeu um milagre. Bartimeu estava na beira do caminho, clamou, e Jesus atendeu o seu clamor. Zaqueu estava na árvore só observando Jesus e disse: ei, rapaz, desça, porque hoje tem salvação para a tua casa. Nós temos que buscar, meu irmão. Se a gente buscar, Ele vai fazer algo acontecer. A Bíblia vai dizer: pedi, dá-se-vos-á. Batei, a porta vai se abrir, porque aquele que pede recebe, e aquele que encontra. Então Ele esta noite, clame a Ele esta noite, coloque diante dEle esta noite. Porque eu tenho por certo que os céus vai fazer uma movimentação em teu favor. Porque eu tenho por certo que os céus Ele não vai te despedir para casa da mesma forma esta noite. Ah, presbítero, mas o meu problema é muito complicado. Amém. Glória a Deus por isso. Porque o texto vai dizer que quando disseram a Jesus o problema daquele homem, Jesus, no versículo de número 33, vai dizer que Jesus baixou o homem fora à parte. Jesus tirou o homem à parte. Deixa eu lhe revelar uns detalhes lindos desse versículo. Jesus, Ele tem sensibilidade para lidar com as pessoas. Vou repetir, pastor. Jesus, Ele tem sensibilidade para lidar com as pessoas. Você sabe, até agora eu não sei quantas pessoas tem aqui dentro, mas Ele sabe. Até agora eu não sei o que vocês pediram, oraram, falaram. Eu sei que eu pedi, mas sabe uma certeza que eu tenho? Que Ele ouviu a minha oração. Ele ouviu a tua oração. Ele ouviu a tua oração. Ele sabe o desejo do teu coração. Ele sabe a hora que vai te abençoar. Ele sabe a particularidade, como tratar com cada um de nós. Ele sabe que alguém aqui precisa de um milagre com urgência. Ele sabe que aqui alguém precisa ser quebrado mais um pouquinho para receber. Ele sabe que alguns têm que esperar mais um pouquinho. Ele sabe de tudo. E Ele vai tratar cada um segundo a sua necessidade. Jesus, Ele leva aquele homem à parte, e isso demonstra o cuidado individual que Ele tem. Aí tem um milagre, tem um detalhe muito forte aqui, que às vezes a gente olha e vê, o pastor foi abençoado, e a gente quer ficar triste. Fica triste não, mesmo. A bênção que chegou na vida do irmão é para exercitar a tua fé, para você continuar clamando, porque daqui a pouco chega a tua vez. Porque quando Jesus, Ele leva aquele homem à parte, as pessoas observaram e disseram: mas por que Jesus levou esse homem fora à parte? A Bíblia diz que ele não escutava, mas Jesus coloca os dedos nos ouvidos dele e toca na sua língua com saliva, porque era lícito que aquilo tivesse que acontecer, era provável que aquilo tivesse que acontecer, era normal que aquilo tivesse que acontecer, porque para alguns Jesus só liberou uma palavra, para outros Jesus tratou no particular. Eu vou repetir isso aqui e vou explicar. Alguns Jesus só vai liberar uma palavra, vai lá e o anjo vai descer. Para outros Jesus precisa tratar do particular.
Porque tem algo aqui dentro, pastor, que só quem conhece é Ele. Ela é mandar a súbia. E eu vou falar. Tem pessoas que vai ser preciso Jesus colocar um dedinho no coração, dar uma sacudida no coração, abrilhantar um pouquinho a mente, para quando receber o que Ele tem preparado, não ficar soberbo. Para receber o que Ele tem preparado, não pensar assim, conseguiu nada. Pensa, quem permitiu foi Ele. Por isso que tem pessoas que Ele permite só aconteceu e acontecerá. Tem pessoas que Ele vai chamar no particular. E essa noite eu não sei se tu crê nesse mistério, mas Ele chegou aqui para ter particular com o Eu sei que já foram várias noites de campanha, mas eu vim essa noite para te dizer que Jesus, Ele quer ter um particular contigo essa noite. Jesus, Ele quer falar e tratar com você algo diferente essa noite, porque Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe o que você precisa, mas antes dele fazer o que apraz a Ele na tua vida, Ele precisa ter um particular contigo e vai te dizer, eu preciso de você. Jesus parou, colocou aquele homem no caminho fora parte e explicou e disse, Efatá. Porque Jesus, depois do particular, liberou uma palavra. E eu venho essa noite para te dizer, como falei na minha introdução, tem uma palavra sendo liberada para a vida de alguém essa noite. Tem um decreto sendo liberado no céu para a vida de alguém esta noite. Tem algo sobrenatural para acontecer na vida de alguém essa noite. E eu creio que Ele vai ter um particular contigo e vai te mostrar o que vai acontecer. Ele vai ter um particular contigo para te preparar, porque o que Ele tem para fazer é algo grande. E esse abra-te aqui tem uns significados que eu acho muito lindo. Em primeiro lugar, quando Ele disse Efatá, Ele disse, vai se abrir. Então o que está travado, o que está fechado vai ser aberto. E o primeiro significado, Jesus, quando Ele libera essa palavra abra-te, em primeiro lugar é um comando. E o comando, quando ele é liberado no céu, irmão, querendo o inferno não acontece. Porque quando Daniel estava orando e a oração chegou no céu, Deus liberou a palavra. Os anjos do mal ficaram impedindo a resposta chegar em Daniel, mas a palavra já tinha sido liberada. Foi preciso o reforço do céu descer para chegar com a resposta para Daniel. Mas vai acontecer, depois que os céus liberaram a palavra, não tem como voltar atrás. E o comando de Deus, Ele destrava o que tiver travado. Ele revela portas ocultas que precisam ser abertas. Ele abre portas aonde não consegue abrir. Ele faz dimensões espirituais acontecer aonde ninguém imagina que aconteceria. Porque depois que Ele liberar uma ordem, tem que acontecer. E em segundo lugar, eu não sei como é que está a tua mente, mas eu venho essa noite para liberar essa palavra para tua vida. Existe um abra-te diferente para a vida de alguém. Está chegando um encorajamento espiritual para a vida de alguém. Jesus vai abrir portas essa noite que vai te liberar de medos que você tem. Jesus está abrindo uma porta essa noite que vai fazer você superar traumas que tem te travado demais. Deus está abrindo portas essa noite que você vai vencer a timidez, a incapacidade que você pensa que você não tem. E Ele está dizendo, essa noite eu vou tratar com você no particular. Eu vou tratar contigo diferente, porque para cada um Ele tem um mistério essa noite. Com permissão do nosso pastor, faltam 10 minutos. Fica de pé no nome de Jesus.